Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez vamos ao estudo de uma das parábolas de Jesus. Hoje falaremos sobre a parábola do avarento. Vamos ao trecho. As terras de um homem rico produziram muito fruto, e ele discorria consigo: que hei de fazer? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, e os construirei maiores, e ali guardarei toda a colheita e os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntaste para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Esta parábola é muito pouco conhecida, muito pouco citada pelas pessoas que se detêm a estudar o Evangelho, que usam trechos em palestras. Ela é curta, mas é muito objetiva no seu significado, porque nós, desde que chegamos à Terra, somos criados dentro de qualquer tipo de cultura, no sentido de aproveitar os bens materiais, procurar esses bens que são realmente necessários à nossa subsistência, a programação da nossa vida. Nós precisamos de muitas coisas. Nascemos sem roupa, sem nada, sem condição de nos alimentar sozinhos, totalmente necessitados do amparo alheio para que possamos ir nos fortalecendo e crescendo, ir aprendendo a caminhar, a falar, a nos expressar, a defender-nos de tudo aquilo que nos incomoda. Começamos chorando quando temos fome ou quando temos dores, né? E quando necessitamos da intervenção daqueles que nos cuidam. Então, somos muito dependentes. E com o tempo, vamos aprendendo a laborar para ganhar o próprio sustento, a laborar, na maioria das vezes, para auxiliar também os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos. Vamos seguindo os exemplos que nos dão e vamos entesourando conhecimentos, porque o conhecimento, principalmente na atualidade, que nós estamos numa aristocracia do intelecto, é muito necessário para a nossa evolução, para o nosso discernimento e para também o nosso contato com a sociedade, utilizando tudo a nosso benefício. E isso me faz lembrar uma parábola. Eu adorava, uma fábula de Monteiro Lobato. Eu adorava muito as fábulas da Emília, as obras do Lobato, quando em vida, e ele contava da menininha que vinha vindo com um pote com leite, né, pelo caminho, cantando e toda feliz, e pensando, né, ai que bom, eu vou vender esse leite, com esse leite eu vou ganhar tantos tostões, com esses tostões eu vou conseguir comprar tal coisa, e aí vou ter mais leite, vou ter o dobro, e vou vender então não apenas 1 litro de leite, mas 2 litros de leite, e depois farei com esses 2, 4, e depois farei 8, e assim ela vinha pelo caminho, calculando matematicamente como que ela iria gerenciar
aquele bem que ela estava levando para vender e como ela ia daí para frente, depois dessa primeira venda, angariar mais, mais benefícios, não é? E com isso, ela estava tão feliz que ela não percebeu que havia uma pedra lá no caminho que ela estava percorrendo, tropeçou, caiu e derramou-se todo o leite. Ou seja, ela perdeu não apenas aquele litro de leite que iria vender, que estava no seu pote, mas também perdeu toda a contabilidade que ela fizera em sua cabecinha, no sentido de ganhar mais. Então, isso também acontece conosco, os reveses da vida, não é? A gente às vezes calcula conseguir um determinado emprego, prestar um concurso, subir de cargo, angariar mais benefícios, e esses benefícios não apenas para a subsistência, mas para ter a sua casa própria, para ter o seu carro, para poder viver de uma forma mais confortável, para comprar bens materiais para a sua propriedade, para fazer viagens, para auxiliar os pais, irmãos, filhos, aqueles que possam estar necessitando do seu amparo financeiro. E a vida às vezes traz surpresas terríveis. A pessoa monta uma empresa, às vezes a empresa está indo bem, acontece alguma coisa e ela perde esta empresa, ou é vítima de uma falcatrua de algum funcionário que cobra dívidas indevidas e ganha na justiça e quase afunda a empresa do seu ex-patrão. Ou acontece um outro imprevisto, uma doença, uma perda por acidentes, ou perda mesmo da saúde, e a pessoa então não consegue continuar com aquela planificação financeira. Justamente Jesus conta essa parábola para os discípulos, para a multidão, falando de um homem que plantava e que colhia muito fruto, muitos grãos, muita coisa, e teve uma colheita tão abundante que não ia caber nos seus celeiros. E ele pensou, o que eu vou fazer? Agora eu vou colher, como que eu vou fazer? Aí ele pensou, vou fazer o seguinte, eu vou derrubar todos esses celeiros, como eu tenho terreno, eu vou construir mais celeiros, maiores celeiros, para abrigar toda essa maravilhosa colheita, e aí vou poder ficar durante muitos anos tranquilo, sem me preocupar se a colheita vai ser boa ou não, e poderei comer à vontade o que eu quiser, beber, me regalar, ter uma vida nababesca por tudo aquilo que eu vou agora colher nesta safra que eu vou ter, não é? Só que naquela noite Deus disse que iria recolher a sua alma. E para quem ficariam então aqueles bens com os quais ele contava para viver de uma forma muito mais tranquila e até mesmo nababesca? Então nós não temos, fica bem claro isso, nós não temos o controle total das situações. Nós temos uma responsabilidade, nós temos o nosso esforço e nós temos a colheita daquilo que nós plantamos, ou às vezes sem a colheita devido aos imprevistos. Mas não podemos nos apegar excessivamente a esses bens, achando que isto é o que realmente importa, e sem reconhecer que todos nós temos uma vida que é curta ou comprida, mas que ela é limitada, que ela um dia chegará ao fim, o corpo físico chegará ao fim. E nós nunca sabemos em que idade, em que momento isto vai acontecer. Por mais que nós cuidemos da saúde,
de repente chega o momento da nossa partida e aí nada poderemos fazer a não ser, durante esta vida, nos prepararmos angariando os tesouros que não são apenas da terra, mas os tesouros espirituais. Quais seriam esses tesouros espirituais? Nós podemos, por exemplo, burilar a nossa inteligência através do conhecimento, desenvolvendo com este conhecimento mais benefícios, não apenas para a nossa inteligência, mas no trato com as demais pessoas, transmitindo também esse conhecimento e fazendo benefícios através dele ao maior número de pessoas, aquelas que muitas vezes, sem a nossa ajuda, não atingiriam aquelas informações e não alcançariam a formação que nós alcançamos. Nós podemos também, através desse conhecimento, burilar a nossa parte moral e ética, fazendo com que esta instrução nos eleve espiritualmente e nos transforme em criaturas mais compreensíveis, mais dedicadas, mais voltadas também ao semelhante, compreendendo a dinâmica da vida numa expressão muito mais ampla, nesse contato social mais abrangente de benefícios aos outros e, consequentemente, mesmo que a gente não esteja em busca de pagamento, em nosso próprio benefício. Porque as alegrias que nós plantamos no caminho alheio respingam também sobre nós. De alguma forma, quando nós causamos alguma tristeza, algum desconforto, alguma coisa que traga prejuízo, tristeza, aborrecimento, preocupação ou mesmo prejuízo a outrem, isso não vai nos trazer benefício. Somente uma pessoa muito atrasada, voltada para o mal ou voltada para um sentimento de vingança, de revanche, de malquerença, é que pode achar que está tendo uma felicidade momentânea com os malefícios gerados a outrem. Ninguém em sã consciência pode ficar feliz com isso. A tristeza, o infortúnio, a dor, o prejuízo das outras criaturas, de certa forma também nos alcançam, também nos entristecem. Muitas vezes, se nós somos mais elevados, nos mobilizam num sentido mais amplo possível de diminuir, de minimizar ou mesmo extinguir aquele sofrimento, aquela tristeza, aquele malefício, aquela dor, aquele infortúnio. Então veja, se nós pensarmos em entesourar também as coisas espirituais, o conhecimento, a instrução também vai nos trazer uma elevação, porque ela vai nos mostrar, inclusive, os meios de estender de uma forma mais ampla e mais efetiva os benefícios da nossa atuação no caminho alheio, além do nosso. Veja bem, esse conhecimento não é só para a área nossa profissional ou intelectual, pode ser também para a parte moral e espiritual. Então, nós temos também vasta literatura, não apenas de autoajuda, ou dentro do campo da pedagogia, da psicologia, da psicanálise, dos conhecimentos gerais, seja em qualquer área da geopolítica, da geografia, da história da humanidade,
dos múltiplos conceitos da química, da física, da matemática, das ciências exatas e até mesmo das línguas que aí estão, do Esperanto, nós podemos fazer com que isso se transforme em elementos não apenas enriquecedores do nosso espírito, mas também muito amplos no enriquecimento alheio, no proveito alheio. E melhorando-nos espiritualmente, elevando-nos dentro do campo moral, dentro do campo espiritual, porque todos somos espíritos imortais, nós estaremos muitas vezes pagando com muito amor as dívidas que causamos com a dor provocada no caminho alheio em outras existências. E estaremos também plantando no presente um futuro mais ameno. E mesmo que a gente não faça isso por egoísmo, de ter uma vida futura mais tranquila, sem tantas cobranças das nossas expiações passadas e sem tanta necessidade de um número maior de provas, porque nós vamos já angariando, através da nossa ação, o prêmio de ter já passado por determinadas provas, sejam elas da riqueza, sejam elas da pobreza, da saúde, da doença, do ganho, da perda, da popularidade, da solidão, da fama, do anonimato, seja ela qual for, nós estaremos também ampliando a nossa atuação a benefício de terceiros. Seremos, de certa forma, um exemplo para todos aqueles com os quais nós convivemos. Podemos até partir desse mundo e continuarmos a ser exemplo para aqueles que nos conheceram, na lembrança dos nossos contatos com eles, servindo de inspiração. E se nós estivermos realmente muito atrelados a essa vontade de servir ao próximo, claro está que no momento da nossa partida teremos uma colheita no lado espiritual que nós não imaginamos e que pode ser até muito maior do que aquelas que deixaremos por herança àqueles que ficarão com os nossos bens terrenos. Porque como não podemos levar os bens terrenos, eles ficarão para alguma pessoa, seja da família, seja para o governo, seja por leilão ou qualquer outro tipo de aquisição. Eles não serão perdidos, eles serão transferidos a outras mãos. Quando pensamos nesta parábola do avarento, que ele ficava contente de cada vez armazenar mais e mais, para ter uma vida cada vez mais regalada, sem pensar em ninguém além de si mesmo, nós vemos que Jesus ele se torna assim muito professoral no sentido de nos alertar do móvel dos nossos interesses, do móvel das nossas ações, buscas, ambições, petições, esforços, trabalho e como que nós agimos frente a essas coisas. Nas reuniões mediúnicas nós encontramos muitos espíritos que às vezes comparecem apegados aos bens que deixaram. Uma ocasião eu estava numa residência, sendo recebida como hóspede, porque eu ia fazer palestras e pintura no centro espírita que a família dirigia, e durante o jantar eu vi um senhor de idade vestido com roupa da época do Segundo Império, da época mais ou menos de Dom Pedro II, e este homem estava muito zangado, porque ele queria saber por que o Império não tinha pago a desapropriação das suas terras para passar por elas
uma estrada de ferro. Quer dizer, isso havia acontecido há bastante tempo, há mais de século, mas aquele homem ainda estava ali na família, zangado pela falta do recebimento, porque por algum motivo nem ele nem a família recebera na desapropriação do local pela qual a via férrea havia passado dentro das suas fazendas, dentro das suas terras, dentro da parte rural dela. Parece que nós temos um convidado aqui que está desfilando para lá e para cá o tempo todo, querendo aparecer. Então, veja bem, todos nós, quando pensamos nesta parábola, nós meditamos em algo que fugimos durante a vida inteira. Meditamos na morte, meditamos na exiguidade da vida, meditamos que nós não temos o controle sobre isso, por mais que cuidemos do corpo físico. Meditamos que não podemos ter apego aos nossos bens, ainda que cuidemos dele com atenção, com responsabilidade, com respeito, porque eles estão emprestados durante um tempo de vida a nós outros. Por mais méritos que tenhamos na conquista deles, eles podem nos fugir das mãos, mesmo antes da morte, por circunstâncias que nos escapam. Então vamos pensar em tudo aquilo que nós podemos fazer com os bens terrenos e ampliar a nossa ação também na aquisição dos bens espirituais. Espero que isso nos sirva de reflexão, tanto diante da abundância como diante do infortúnio e da falta desses bens. E que Jesus nos abençoe.